Mas vamos lá então, você já chegou, já pegou sua Bíblia, já abriu lá no livro de Ezequiel, capítulo 19. Ontem nós falamos sobre o capítulo 18, lá sobre que a alma que pecar, essa morrerá, né? Se o pai é um homem justo, mas o filho resolve ser injusto, ímpio, fazer tudo errado, ele vai responder pelos seus atos, tá? E se esse pai que teve esse filho que foi injusto, terrível, fez tudo errado, né? O filho desse filho ímpio, resolver ser justo, esse vai ser justificado, e assim, porque a alma que pecar morrerá, a alma que renunciar ao pecado vai viver. Então, as responsabilidades são individuais e pessoais, ok? E aqui nós estamos falando do povo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade da liderança. O texto é um texto de 14 versículos, se não me engano, que fala de parábolas. Vai usar a parábola do leão, do leãozinho aqui, da leoa, né? Mas para falar aqui da liderança, ok? Porque as lideranças também levam o povo, né, a uma derrota. E a gente vê que isso aconteceu, né, ao povo de Judá. A liderança deles, Deus ele institui uma liderança para proteger o seu povo. Mas se a liderança não ouvir Deus, né, e pior ainda, se ouvir a Deus e não obedecer a Deus, pode levar assim todo este povo a sofrer, né, por causa dessa má liderança. Assim. Então, eu e você podemos estar sofrendo por causa de uma má liderança? Sim. Nós podemos estar fazendo pessoas sofrer por nós estar sendo mal líderes? Sim. Tá? Então, mais ou menos isso que vai falar o capítulo 19. Vamos lá então, acompanhe com a gente, capítulo 19 de Ezequiel. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga que Leoa foi sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leãozinhos e criava seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos que nela estavam ficaram aterrorizados com seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com ganchos, elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido no monte de Israel. Então deixa eu traduzir aqui as figuras de linguagem, né? Como uma parábola. Essa alegoria, né? Isso. Então tá falando de uma leoa, mãe, fala de dois leõezinhos, dois filhotes de leão, né? Você lembra, Jesus, ele era muito comparado a duas figuras de linguagem também. Ele era o leão da tribo de Judá e ele era a videira. A gente vai utilizar esses dois símbolos de linguagem aqui também, leão e a videira, ou a vide. Tá? Leão era sempre uma figura que representava Judá, o reino de Judá. Aí aqui está se falando o seguinte, que essa leoa, Judá, ele tinha dois leãozinhos, né? E os dois eram fortes, né? O primeiro, que foi o rei, né? Jeoacás, ali pelo ano 600 e alguma coisa, 601 antes de Cristo, tá? Que ele fez uma aliança com o Egito, confiou no Egito e foi traído, né, pelo faraó Neco e acabou sendo morto, né? E foi um dos reinados mais curtos que houve, tá? Então está dizendo assim, mas como ela tinha dois leãozinhos, lembrando que ele é uma linguagem profética, é o profeta Ezequiel que está falando isso, e lembrando eles, né? Diga a eles isso, o Senhor fala, né? Levante um lamento, né? O texto todo aqui está falando de um lamento, né? E fala para o profeta, Deus fala para o profeta, levante um lamento com essas palavras, lembre eles, né, do que aconteceu. E agora então um segundo leão, ou seja, um segundo filho, um segundo príncipe, um segundo rei, que vem a ser Joaquim, que depois é sucedido, né, por Zedequias, que é justamente quando a Babilônia vem. Por isso que ele cita ali a Babilônia, que agora a Babilônia leva, né, esse leãozinho, né, eles são presos e levados agora. Tudo para falar do quê? Para falar do exílio, para falar de como o povo é capturado, né, por causa, né, nós vimos anteriormente, sim, da idolatria do povo também, mas Deus também tentou livrar de várias maneiras, inclusive via a liderança, inclusive via os reis, tanto, né, o primeiro leão, que foi o Jeoacás, né, mas foi um dos mais curtos, um dos reinos mais curtos, não sei se foi 3 meses só que ele reinou, e já foi vencido e morto pelo faraó Neco do Egito, né, e depois, mais tarde, pelo rei Joaquim, tá, que também foi capturado pelos babilônios, levado cativo,
né, e preso, né, e foi deixado Zedequias, que depois foi furado os seus olhos, mas que também falhou como líder. E por causa da falha dele como líder, por não ter ouvido a Deus, Deus falou assim: entregue-se. Deus falou para eles: entreguem-se para a Babilônia, que eu vou cuidar de vocês. Podem se entregar. Mas, gente, quem que quer receber uma profecia dessa, hein? Quem que, né, acha que isso vem de Deus? Não, né? Ele dizia: não, nós vamos combater, nós vamos vencer, Deus é conosco. Não tem profeta assim dizendo que nós vamos vencer, Deus é conosco. O que aconteceu? Morte, né? Êxodo, espalhou, gente presa, exílio, Babilônia, né? 70 anos de exílio na Babilônia, tá? Então, essa primeira parte se refere a isso. Agora vamos ver sobre a vide. Sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água, era frutífera e cheia de ramos graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo folhagem espessa. Chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos. Mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Esse é um lamento e como um lamento deverá ser empregado. Então, encerrando, isto é um lamento e como um lamento deve ser empregado. E observe que essa última parte está se referindo a quem? A mãe. Então, o verso 10 fala: sua mãe, tá, era como que? Era como uma vide, né, tá, em sua vinha plantada junto à água. Essa ideia, sempre lembra do Salmo 1? Né? Nós somos árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que faz prospera. Exatamente isso. A água sempre se referência a Deus, né? Judá sempre foi um povo escolhido. Veja bem, foi uma tribo escolhida por Deus para vir o Messias, né? Para vir Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, foi um povo escolhido, quer dizer, era um povo que Deus estava assim protegendo a dedo, protegendo as dedos. Só que o que acontece, queridos? Eles não cuidaram com isso. Então, aqui está dizendo, olha, ele era como, né, uma vide em sua vinha plantada junto a águas, era frutífera, cheia de ramos, graças a muitas águas. Graças a Deus. Graças a Deus sempre nós vamos ser frutíferos, graças a Deus sempre nós vamos ser. Porém, gente, ela resolve o quê? Né? Dá ouvido para os seus amantes, dá ouvido para o poder da época, a força da época, para o governo da época, e ela se torna o quê? É o que diz lá, se tornou um deserto, se tornou, até que viesse mais tarde Jesus, que foi o Messias, que foi a raiz da tribo de Davi, né? Que foi ali o leão da tribo de Judá, que vai surgir para agora fazer o quê? Como um remanescente para salvar a todos, tá bom? E ele fala, leia isso como um lamento, como uma lembrança, como algo para que o povo nunca se esqueça o que era para ter sido e o que está sendo. Então a pergunta é: Deus quer que você viva o que você está vivendo? A resposta é: Deus nunca quis. Possivelmente porque você em algum momento, né, não parou de beber água, deixou de ser árvore plantada junto a ribeiro. Perceba que a água nunca muda e a árvore, pastora, sempre vai ser árvore. Sempre é árvore. O que faz com que ela deixe de dar fruto? Onde ela está plantada. E as muitas águas, né? E a pergunta: você está plantada no lugar certo? Que Deus abençoe isso amanhã. Que o Senhor te dê uma manhã abençoada e reflexiva. Lembre que o Senhor sempre busca arrependimento, né? E está pronto a acolher todo mundo. Isso. É tempo sempre de voltar, né? Sempre há tempo de voltar. Tá bom? E